Bom, hoje a gente vai bater um papo sobre biossegurança, um assunto muito importante aí na nossa atividade profissional, para que a gente não ofereça riscos e nem corra riscos fazendo o procedimento da tatu, legal? Então, o que é biossegurança? Existem várias formas de você causar um mal à sua saúde. E a biossegurança ela vai tratar especificamente no quesito biológico, contaminações, vírus, bactérias. Então é justamente disso que a gente vai falar, legal? Primeiramente, vamos lá, eu tô com uma colinha aqui para não perder nada do nosso assunto. Nós podemos correr riscos físicos, químicos e biológicos. Físicos, o que são os riscos físicos? É você acabar tropeçando e caindo e se machucando. Você acabar se cortando com alguma coisa. Isso não é o maior problema no estúdio de tatuagem. Químico, nós temos uma série de produtos químicos, né? Vou pegar um aqui para vocês, por exemplo. Germ-Heal é um produto para você fazer a higienização da sua bancada, você pode passar na superfície da máquina também, né? Existe um vídeo que vocês podem acompanhar aqui no canal. Então esses daí são riscos químicos que você pode correr. E os riscos biológicos, é esse que a gente vai falar com mais aprofundamento. Por exemplo, durante a sessão de tatuagem, como nós mexemos com o sangue das pessoas, secreções, né, de outras pessoas, você pode estar correndo risco aí de contrair uma hepatite, que é um vírus que ele fica 1 mês e meio vivo, é bastante tempo. Então, caso não haja todo o cuidado para você isolar as áreas de uso durante o procedimento e também fazer o descarte de uma forma correta, você pode estar permitindo que esse vírus ele esteja no estúdio de tatuagem. Outra doença que você pode acabar contraindo, mas que não tem uma grande resistência, é o vírus da AIDS, né? O HIV. Então ele não permanece durante muito tempo nas superfícies, mas existe a possibilidade desse tipo de contaminação. A sífilis, por exemplo, a herpes não é só através do beijo. Você pode acabar contraindo herpes aí, pegando alguma coisa com a herpes e acabar encostando em você. Hoje a gente está numa época onde é falado a questão do coronavírus, então o vírus do corona ele pode estar, por exemplo, quando uma pessoa tosse e coloca a mão em alguma superfície, depois você vem, coloca a mão na mesma superfície e acaba levando aos olhos, à boca e se contaminando. Então esse processo onde uma pessoa deposita ali as bactérias ou o vírus e a outra tem acesso, acaba se contaminando, isso chama contaminação cruzada. Bom, vamos começar então desses aspectos, né? Começando pelo atendimento, a entrada do cliente no seu estúdio, legal? Então vamos supor que você tenha um balcão e é ali que você tem aquela conversa inicial, normalmente. Então aquele cliente ele chega, ele se debruça sobre o balcão, acaba apoiando. Aquele local é um local de alto risco de contaminação. Então é necessário que você faça uma limpeza diária, né? Conforme vai usando aqueles espaços, para que você garanta ali que você não se contamine, por exemplo, com o vírus da gripe, né? Ele pode acabar tossindo, estando com esse vírus, ele encosta ali e aí você, encostando no mesmo local, acaba contraindo através da contaminação cruzada. Então é importante a limpeza frequente desses locais. Para isso é muito importante que você deixe um álcool em gel na sua recepção para que as pessoas façam a higienização correta, legal? Bom, agora procedimento de tatuagem. A primeira parte é colar o decalque para aí depois você iniciar a tatuagem. É muito importante que você faça a higienização completa da pele. Você pode fazer com degermante ou o álcool 70. O degermante ele é até mais eficiente. Ó, até peguei aqui para vocês, este é o degermante. Então você pode estar usando ele antes de fazer o decalque. Agora você vai passar o transfer para fazer a colagem do decalque. É mais interessante que você use esse tipo de transfer aqui, que ele não é igual aqueles roll-on, onde você encosta na pele de várias pessoas e aquilo você pode gerar ali uma contaminação cruzada, onde você vai passar uma bactéria, uma possível doença de pele, por exemplo, para uma outra pessoa. Então a ideia aqui é minimizar os riscos ao máximo. Então você vai usar um transfer desse tipo, líquido, onde você pinga ali algumas gotas, aí você passa, sempre fazendo o manuseio da pele da pessoa com as luvas. Então durante a colagem do decalque você tem que estar de luvas, tá? Existe um material no meu curso onde eu passo todo o processo, né? A gente vai colar o decalque, eu ensino passo a passo. A parte da depilação. É muito importante que você use aí no seu estúdio giletes descartáveis como esta. Então, ó,
Todos os pacotes, eles vêm fechados e conforme você usa em uma pessoa, você já faz o descarte desse material no perfurocortante, que são aquelas caixas de Descarpac que vocês vão ver aqui, ó. Bom, a bancada. É muito importante que você saiba isolar a bancada completamente, fazer o manejo da forma correta e saber descartar todos os insumos que foram usados durante o procedimento. Caso você acaba pegando, por exemplo, montou a bancada e durante o procedimento da tatuagem pegou uma tinta com as luvas usadas, sujas, o que você está fazendo? Contaminação cruzada. Você está deixando toda aquela contaminação, o sangue, as secreções aqui nessa região e depois você deposita ela. E como eu disse, o vírus da hepatite, por exemplo, ele tem uma alta resistência. Então ele vai permanecer lá durante muito tempo. E sempre que você for pegar aquela tinta, você vai acabar passando para ela. Então é muito importante que você saiba fazer a montagem da bancada de uma forma correta. E para isso eu dediquei um vídeo falando exclusivamente desse assunto, que é muito importante. Não adianta você saber fazer desenho, você ter clientes para atender, mas não sabe montar a paramentação de forma correta. Bom, agulhas, batoques, tintas, todos esses insumos, eles devem ser isolados. Quando nós usamos a tinta, por exemplo, você jamais usa a tinta direto do tubo. Na realidade, você vai colocar ela num batoque, você vai isolar essa tinta para fazer o uso dela de forma correta. Após a conclusão do trabalho, você vai pegar esse material, esses insumos, e você vai descartar. Esse lixo é um lixo contaminado. Assim como o lixo perfurocortante, o lixo contaminado deve ser descartado de forma correta. E a forma correta qual que é? Você pode entrar em contato com um hospital, por exemplo, aqui na região, no bairro, a poucos metros daqui tem um pronto-socorro. Então eu reúno esse lixo após o procedimento e eu entrego no hospital. Ele é perto aqui, então eu consigo fazer a entrega eu mesmo. Eu não preciso pedir para alguém vir aqui. Existem alguns casos que você precisa fazer um convênio para que algumas empresas retirem esse lixo contaminado. Bom, materiais de apoio durante a sessão. Por exemplo, muitas vezes eu acabo fazendo uma tatuagem e eu preciso daquela referência visual. Ela pode ser um decalque impresso em papel, ela pode ser o iPad, ela pode ser o celular. E dessa forma, quando eu preciso do iPad, por exemplo, eu deixo ele em outro local, não em cima da bancada, e ele envolvido com o filme, para caso eu precise mexer no iPad, eu não corro risco de contaminar. E não adianta depois passar um álcool. Ineficaz esse tipo de prática. Então você tem que isolar ele e, claro, depois que você for fazer a retirada, aí sim você higieniza todos os equipamentos de novo, mesmo eles estando isolados. Outra coisa legal é você fazer a bandagem no antebraço, né? Caso a tatuagem ela demanda ali um apoio, alguma coisa desse tipo, faça uma bandagem na região do antebraço. Assim você está evitando qualquer tipo de contaminação. Agora foi possível entender esse panorama dos insumos de tatuagem e do porquê você precisa tomar esses cuidados? Para isso você precisa isolar todos os seus insumos. Então para isso nós montamos uma bancada estéreo. É muito importante que você veja o vídeo da bancada estéreo porque é ali que se concentra todos os insumos contamináveis do procedimento. E eles ali mesmo serão todos descartados. Legal? Agora eu vou falar sobre alguns aspectos do alvará de funcionamento. O primeiro ponto, vou explicar para vocês o que é a ficha de anamnese. Então aqui são os termos, né? Os termos aonde ele vai entender. Esse procedimento é um procedimento permanente, exigem cuidados, oferecem tais e tais riscos. Aqui a política de retoque, caso ele precisa de um problema técnico, eu me responsabilizo. Sei lá, fiz uma frase, eu dei bobeira e esqueci uma letra. Esse tipo de problema é um problema técnico. Então é um problema que você causou, você como tatuador causou. Então você deve se responsabilizar. Agora no caso de maus cuidados, assim como quando você compra um produto, né, e o mau uso, por exemplo, quem se responsabiliza é a pessoa que causou o problema, né? Então, no caso do retoque, eu sempre avalio. Eu deixo aqui por escrito essa questão. O retoque ele será avaliado, então caso esse problema ele seja gerado durante a cicatrização, ele vai ser compartilhado entre nós, né? Eu e o cliente, no caso. Isso daqui eu deixo por escrito para as pessoas, tá? Aqui ele se identifica com nome, endereço e dados pessoais.
e aqui um histórico de saúde, tá? Aonde ele vai colocar aqui caso ele tenha alguma alergia, caso ele tenha problema com desmaios, por exemplo. É muito importante você saber se seu cliente tem problema com desmaio. Uma vez aconteceu comigo, do cara acabar desmaiando, e o amigo que estava com ele falar, isso daí acontece sempre. E ele não colocou isso na ficha de anamnese. Então é um problema ali, por exemplo, tem pressão alta. Aí por algum motivo o cara desmaia no estúdio. E você vai lá e dá um punhado de sal para ele achando que você vai resolver o problema. Você piora o problema. Uma que não é para tomar esse tipo de procedimento, mas é justamente para você conhecer o seu cliente. Legal? Então ele marca aqui se ele tem alergia, problema com cicatrização, se ele tem alguma doença venérea. Por exemplo, se ele tem hepatite, ele já deixa ali por escrito, é uma forma de você entender o histórico. Então essa é a parte da ficha de anamnese. Eu vou até, inclusive, eu vou disponibilizar neste vídeo, eu vou deixar o link para vocês baixarem a minha ficha de anamnese. Outra coisa muito importante, que você pode anotar em caneta, porque isso é muito rotativo. Então, ou deixa um espaço ali destinado para você assinalar isso sempre, que é o quê? Os dados da tinta. Então vamos lá, eu tô com uma tinta aqui de X marca, então você vai colocar lá o nome da marca, né? As tintas, elas têm datas, né? Tanto a data de validade como a data de abertura, porque contado do dia que você abre, esse caso dessa tinta, ele me dá 180 dias. Então, ó, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês, ó, mês 12 de 2023, essa é a validade da tinta. Mas após aberta, ela te dá aqui, ó, uma quantidade de dias, válido por 180 dias após aberto. Então nós temos que marcar aqui, ó, terceira semana de junho de 2021. Foi quando eu abri essa tinta. Legal? E ela tá aqui, ó, mais ou menos, um pouco mais que um terço, né? Muito provavelmente eu vou acabar usando essa tinta antes do período máximo que ela me permite, que são 6 meses, que é os 180 dias. Antigamente era 90 dias, então eu tinha 3 meses. E após os 3 meses eu descartava. Inclusive era normal eu comprar um recipiente menor, é o médio, 120 ml. Tá? Esse daqui tem 240. Então é legal você fazer essa assimilação, porque vamos supor que você está começando, né? Você não vai ter, talvez, tatuagem todos os dias. Vamos colocar uma situação hipotética. Então não precisa comprar um grande, compra um menor. Assim você vai estar tudo dentro dos padrões. Essa tinta, no caso, essa marca aqui, ela é aprovada pela Anvisa, então você não pode usar nenhuma tinta que não seja aprovada pela Anvisa, né? Isso para você seguir o alvará de funcionamento. Legal? Então essa parte você conclui a ficha de anamnese, procura aqui que eu vou deixar disponível no link. Legal? Outro ponto, o atendimento, o espaço de atendimento. Então existe ali uma recepção onde você vai recepcionar, né, o seu cliente, e neste local, vamos supor que a demanda ali é para 10 pessoas. Ele não pode ser superior à demanda local. Então, se é uma sala para 10 pessoas, uma recepção para 10 pessoas, não pode ficar 12 pessoas, não pode ficar 11 pessoas. Pode ficar 9, pode ficar as 10, mas não mais do que o permitido. E no estúdio, o ideal é que você tenha uma sala de procedimento, legal? Isolada da área de atendimento. Então, por exemplo, nós temos aqui no estúdio o nosso hall de recepção. Então, o cliente ele chega, ali nós abordamos ele, né? A gente conversa, existem as cadeiras e por ali ele fica. Depois ele entra para uma área de bancada. Nessa área de bancada, aqueles cuidados, né? Que você precisa sempre estar passando um pano, limpando aonde os clientes têm contato. E depois ele chega na área de atendimento. Então, área de recepção e atendimento, um local. Área de procedimento, outro. Na área de procedimento você precisa ter algumas coisas, tá? Eu vou listar aqui para vocês. Uma delas é o lixo. O lixo precisa ser um lixo de inox com acionamento via pedal, tá? Por que isso? Um lixo de tampa, você vai conseguir tirar a tampa com a luva? Não consegue, você não pode tocar nada além da tatuagem, né? Um lixo sem a tampa, você pode? Na realidade, quando você deixa a lixeira aberta, você permite que as gotículas, né, contaminadas ali fiquem presentes no ambiente, né? Então o ideal é que ela esteja sempre fechada. Você aciona quando você joga e depois fecha e depois vai descartar isso da forma correta. A gente já vai falar sobre esse assunto. Outra coisa, pia no ambiente de procedimento. Por quê? Porque você precisa lavar as mãos antes e depois do procedimento. E durante o dia,
Por exemplo, na área de atendimento que nós conversamos, não é uma área de alta rotatividade, onde as pessoas vão lá, tocam as mãos, às vezes espirrou na mão, durante o dia vai limpando, porque o ambiente do estúdio, ele é um ambiente onde é muito propício à contaminação. Por isso, exige-se tanto na limpeza do estúdio, legal? Então, uma pia dentro do ambiente de procedimento e existe uma forma correta de lavar as mãos. Passa o sabonete, sempre com sabonete, tá? Não somente a água, de preferência um antibactericida. Então, você passou o sabonete. Um parênteses, sabonete líquido. Não pega sabonete de pedra, por quê? Dessa forma você evita pegar a mão muito contaminada naquele sabonete e às vezes é ineficiente a limpeza. Então, para ser o mais eficiente possível, sabonete líquido, foi lá, passou nas mãos, esfrega, você vai limpar toda essa área, vai limpar os punhos e vai limpar as unhas, pressionando a unha contra a palma, tá? Dessa forma você evita aí que fique alguma bactéria embaixo da sua unha. E essa pia, ela precisa estar dentro da sala de procedimento. Paredes e pisos laváveis. É uma exigência para o alvará de funcionamento. Então, é necessário que você tenha um piso ali que você possa lavar. Por exemplo, pode ser um piso laminado. O ideal é que você tenha aquelas bordas nas quinas do rodapé, aquelas bordas curvas. Dessa forma, você consegue fazer uma higiene completa. Legal? Agora, o banheiro do estúdio. Como deve ser o banheiro do estúdio? Deve ser um local limpo, em condições de uso, com o sabonete líquido, para que as pessoas não fiquem todas tocando aquela mesma pedra de sabão. As toalhas para secar as mãos de papel, descartáveis, aonde o indivíduo vai pegar lá, usou, joga fora, descarta. Não pode ser uma toalha de pano. Por quê? Porque aí o cara vai lá, seca o rosto, às vezes seca o nariz, a boca, ele tá com uma gripe, tá com uma bactéria ali, ele pode depositar naquela toalha. Então não deixa toalhas de rosto, deixa toalhas de papel descartáveis. Outro detalhe para o alvará de funcionamento. O ambiente em si, a estrutura do ambiente, ele não pode oferecer risco. Por exemplo, eu tatuar no estúdio e existir a possibilidade do telhado estar quebrado e parte dele cair sobre nós. Então, esse risco você não pode oferecer ao seu cliente. Portanto, ele deve ser um edifício sólido e em condições de atendimento. Outra coisa, iluminação. O procedimento que a gente vai fazer de tatuagem, a gente precisa de uma ótima iluminação. Então existem uns padrões que são mais específicos e a gente pode abordar isso com mais profundidade, mas basicamente é um ambiente bem iluminado, tá? Não pode ser uma coisa meio tabernosa ali onde você não consiga ver o procedimento. O alvará pede isso e aí, de fato, limitaria a nossa profissão não ter boas condições de iluminação, né? Vamos falar agora dos materiais, dos insumos de tatuagem. Todos os insumos que a gente usa durante o procedimento, eles devem ser regulamentados pela Anvisa. Por exemplo, as tintas, o transfer, as agulhas, todos os insumos que a gente usa tem que ser regulamentado pela Anvisa. Agora, os insumos que a gente usa na limpeza do local. Por exemplo, aqui o degermante. O degermante não é um produto especificamente de tatuagem, ele é um produto químico que normalmente a marca do degermante, ali que fabrica o degermante, ele vai ter uma licença do Ministério da Saúde. Então, caso você queira saber, você vai ter que fazer uma pesquisa para entender se as marcas têm ou não essa regulamentação na Secretaria da Saúde. Claro que também nós sabemos que na prática tem algumas coisas que se tornam ali hiperburocráticas, né? Mas o importante é você usar e caso você tenha conhecimento, recomendação de algum estúdio, eu uso determinada marca, porque você já sabe que ela está aprovada na Secretaria da Saúde, legal. Nós sabemos que algumas coisas se tornam hiperburocráticas. Isso é para manter o mercado padronizado e é muito importante que a gente siga esses passos, né? Então, caso você não queira fazer essa investigação, se determinada marca tem ou não tem essa licença do Ministério da Saúde, da Secretaria da Saúde, tenta ir atrás de recomendação de pessoas mais experientes. Ou, de fato, já vai lá, já investiga, porque depois que você compra determinada marca, você não vai ficar alterando com tanta frequência. Bom, agora existem algumas prevenções que você, como agente ali, profissional, deve ter para se prevenir dos possíveis riscos de contaminação. Um deles é manter a sua carteira de vacinação em dia, porque, como eu disse, o estúdio é um ambiente muito propício a contaminações como da hepatite
né? Então, existe uma frequência que você precisa tomar essas vacinas e essa carteira de vacinação ela deve estar no estúdio. Caso a vigilância sanitária passe no estúdio, ele vai olhar esse documento. Então, é necessário que você deixe aqui dentro. Outra coisa, os EPIs. É muito importante que você, como profissional, esteja completamente paramentado. Isso inclui máscaras, luvas, o face shield, plástico filme, todos os insumos. Existe um vídeo aqui no canal, eu já disse, né, que eu monto a bancada toda e ali eu passo por todos esses insumos. Então é muito importante que você assista ele também. Legal? Outra coisa, você precisa estar habilitado à função que você vai exercer. Então você é tatuador, você precisa ter ali um certificado, alguma coisa que comprove sua formação técnica naquele assunto. Tá? Isso é uma exigência da Anvisa. Um outro detalhe é que nós, como tatuadores, e falando especificamente agora do indivíduo, nunca recomende nenhum medicamento para nenhum dos seus clientes. Ah, a tatuagem está muito vermelha, eu acho que ela está inflamada, eu posso tomar um anti-inflamatório? Não. Não, na teoria você não pode receitar nenhum tipo de medicamento. Ah, eu fiquei sabendo que determinado remédio que você compra na farmácia diminui a dor. Posso tomar? Via de regra, não, tá? Então você nunca pode receitar remédios para o seu cliente. Se ele quiser fazer o consumo de remédios por conta e risco, uma vez eu atendi um veterinário e ele mesmo se aplicou uma injeção anestésica. Pelo que parece, deu certo, né? Só que eu ainda brinquei com ele na hora, eu falei, irmão, pelo amor de Deus, não vai dar uma disparada aí no seu coração, acontece qualquer coisa, cara. Eu como tatuador não posso fazer a aplicação desse tipo de medicamento. Mas ele era veterinário, de fato, tudo correu bem, mas nós não podemos prescrever nenhum Dorflex para os nossos clientes, beleza? Então remédio, perguntou, você pula. Fala, ó, não recomendo que você use nenhum remédio. Agora, caso você queira conversar com um farmacêutico, aí é uma preferência sua. Agora, falando especificamente do descarte de todos esses insumos que são usados na bancada de tatu. É muito importante que você assista esse vídeo, porque lá eu apresento como você vai manejar todos os insumos descartáveis e os que não são descartáveis, como que você vai manipular. Por exemplo, o clipcord, a máquina, a fonte, não são insumos descartáveis. Então, primeiro você isola eles completamente, depois você retira de alguma forma que você deixe aquela máquina, o borrifador de água, a fonte, que você consiga colocar num local onde depois de descartar tudo, você possa fazer a higienização completa. Fala pessoal! Nós voltamos aqui de uma forma um pouco diferente porque houve um problema no áudio. Todo o vídeo foi gravado e o áudio estava offline, fechou? Então nós paramos no seguinte assunto, o descarte do lixo, legal? O lixo gerado no estúdio do procedimento, ele é considerado um lixo infectante. Portanto, ele não pode ser jogado no lixo comum. Existem empresas que você pode contactar para fazer a retirada desse lixo, tá? Única e exclusivamente do lixo infectante. Ou então você pode direcionar a um posto de saúde. No caso aqui do estúdio, existe uma UBS aqui na região, né? E nós levamos para lá o lixo do estúdio, tá? Aí eles se encarregam de direcionar. Ó, basicamente nós vamos dividir em dois lixos, legal? O perfo cortante, ele é jogado naquela caixa amarela, né, de perfo cortante. Então o que vai para lá? Vai as agulhas, gilete, no caso do piercing vai também catéter, né, mas tatuagem, falando especificamente, vai mais a parte de agulha, cartucho, a gilete, qualquer perfo cortante. Legal, pessoal? Não vai jogar papel lá, enfim. Agora tem um outro lixo, que são todos os papéis que a gente usa, o batoque que depois descarta, a biqueira, né, quando é de plástico que a gente descarta. Então todos os insumos que nós usamos na bancada, exceto a parte de agulhas, né, gilete, como foi dito, nós vamos jogar num outro lixo, que é o infectante. Como deve ser esse lixo de acordo com a vigilância sanitária? Ele tem que ser um lixo de inox com acionamento em pedal, justamente para você não colocar as suas mãos, tá? E sempre envelopado com um saco plástico. Certo, pessoal? Então, eu acho que já deu para entender, né, o que motiva a gente fazer o descarte da forma correta, que é justamente não gerar contaminação, né? Isso é de responsabilidade do profissional, no caso dos profissionais de tatuagem.
Então nós devemos fazer o descarte de forma correta. Procura um hospital aí na sua região, tá? Eles podem te auxiliar melhor em relação a isso. Legal? Deu para entender todos os aspectos da biossegurança? Esse daqui foi o nosso mini curso, né, de biossegurança. Eu acredito que deu para passar todas as informações que são relevantes para o processo. Legal? Caso fique alguma dúvida, né, tenta reportar a gente, entrar em contato com a gente de alguma forma, que nós vamos estar sanando todas essas dúvidas. Valeu? Eu sou o Ângelo Galata, da BW Tatu. Esse aqui foi o curso de biossegurança.